Boa noite, gente linda! Começando mais um Conversa Íntima aqui comigo, porque você sabe que o nosso encontro é toda terça-feira às 23 horas pela Claro TV, canal 524, na RS Play pelo YouTube. E hoje o nosso assunto é muito interessante. Você, mamãe aí do outro lado, quero saber se alguma das vezes você já se perdeu como mulher por ser mãe ou se perdeu como mãe por ser mulher. E hoje o programa é muito especial, falando sobre nós mamães, e eu trouxe duas mamães maravilhosas, mamães que empreendem. Sejam bem-vindas, suas lindas. Obrigada. Sejam bem-vindas. Conta quem você é, quem você é para o público que está nos assistindo. Bom, eu sou a Lu Pedroso, sou personal trainer e empreendedora raiz. Acho que desde que eu me conheço eu sou empreendedora. E comecei no ramo fitness, um estúdio de treinamento só para mulheres. E conforme eu fui acompanhando as alunas e as conversas no estúdio, eu acabei percebendo que eu sou muito mais mentora, orientadora delas, quanto mulher, como empresárias, empreendedoras, porque acontece uma coisa muito mágica no estúdio. Elas entram de uma maneira e se transformam em outras, porque lá tem apoio. Muitas mulheres que se sentem inseguras começam a treinar, a autoestima aumenta. E aí ela quer começar a empreender, ela vê a outra empreendendo, e aí, como é nato... faz a força, né? Exato. Madurinha não faz verão, como sempre digo, né, gente? E aí juntas a gente vai desenvolvendo isso. E eu me vi muito mais, claro, como personal, mas como uma mentora de postura de crescimento. Porque eu tive uma queda muito grande na minha vida, há uns 7 anos atrás, mais ou menos. E foi as alunas do meu estúdio que me tiraram do chão. Mulheres que levantam mulheres, né? Exato. E a partir daí eu mudei completamente minha postura. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente de 7, 8 anos atrás. Que lindo, que lindo. E você, mamãe? Novidade, né? Outra mulher maravilhosa que levanta outras mulheres, né, Karina? Sim, eu sou a Karina Paiva. Hoje eu trabalho com plano de cirurgia plástica, porque há um tempo atrás eu também me perdi, né, como mulher. Não me enxergava mais como mãe, não me enxergava nem como mulher, e eu acabei entrando na depressão. Foi onde eu conheci daí os planos de cirurgia, acabei fazendo a minha cirurgia e hoje eu trabalho, então, levantando mulheres, erguendo também. Que nem tu disse, né, elas nos erguem e nós erguemos ela, e isso é muito fundamental, né, pra gente poder mostrar para a mulher que existe ainda, ela lá no fundinho, porque quando a gente se torna mãe, a gente esquece que a gente ainda é mulher, né? E a gente vai se deixando para depois. E quanto tempo, Cato, se perdeu como mulher sendo mãe? Guria, eu vou te contar minha história. Eu sou mãe, na verdade, é o meu sobrinho, eu crio ele desde 1 ano de idade. Então, eu sou mãe adotiva dele, ele ele é especial, eu digo que ele foi enviado por Deus, né? Porque realmente ele é uma criança especial. Hoje ele tem 24 anos, então quando eu me vi com meu sobrinho, sem saber o que fazer, porque eu era novinha, 23 anos, recém-casada, descobria que eu nem podia ter filhos. E quando Deus, eu digo que Deus me mandou ele, né? Quando Deus me mandou ele, então eu tive que crescer da noite pro dia como mãe, como mulher, e eu me esqueci. Essa é a realidade. Eu comecei da mulher. Eu me esqueci completamente da mulher, eu esqueci completamente quem eu era, e eu me envolvi completamente com aquele cuidado com aquela criança, aquele serzinho tão pequenininho. Então ali eu engordei 30 quilos, entrei perfeitamente na depressão, casamento. Quem nunca, né, meninas? Quem nunca? Eu também engordei 35 quilos quando eu fui mãe do João Vitor, que hoje tem 24 anos. Eu fui mãe com 16 anos de idade, né? Eu acho que não tem quem não se perca um dia, né? E eu acho que a gente não tinha orientação, né, Lu, que nem, por exemplo, tu tem hoje uma orientação de ser mais saudável, essa coisa de ser mais saudável, de cuidar mais da alimentação. Na nossa época não tinha muito isso, né? É totalmente diferente, né? Antigamente a gente via a gestante como alguém que deveria ter mais cuidado, não se movimentar. E também aquilo, o pensamento, né? Eu tô gestante, eu posso comer de tudo. Eu já vou engordar mesmo, né? Então vou comer por dois. E hoje isso muda muito, porque o que eu me alimento, a minha filha se alimenta. Sim. Então, muito pelo contrário, eu sou chocolatra, amo chocolate. E é algo que eu tento reduzir, porque eu sei que para minha filha, nesse momento, não é bom. Para vocês que não sabem, ela tá gravidinha, né, gente? Quantos meses, Lu? 5 meses. 5 mesinhos. Lu, tu não tem desejo, Lu?
Não. Olha, assim, ó, até brinco com meu marido, né? Brinquei esses dias. Se toda gestação for igual a essa, eu quero ter uns 3 filhos. O único problema é a hora de nascer, né? O meu medo é só esse. Mas muito tranquila, não tem enjoo, não tive cansaço. Até eu brinco, eu não tenho tempo de ter cansaço. O cansaço da gravidez não existiu nesse corpo. Mas ela é muito tranquila e agora tá vindo. Agora começou. Nada. Maravilha, né? A minha única vontade é de comer sushi, que eu não posso, né? Porque daí eu vejo, eu adoro e não posso comer dela. Gente, o desejo que eu tinha era de comer danoninho. Eu pegava uma bandeja de danone, abria os danone assim de fora a fora, sentava igual uma pata e comia. Por isso que eu engordei 35 quilos, né? Sim, Eu sou mãe de 3 filhos, tá, gente? Do João Vitor, de 24, do Igor, de 23, da Maria Eduarda, de 20. Então é uma escadinha. Então, já na última gestação, eu tive esse cuidado que tu tá tendo hoje, né? E em que momento, assim, Lu, tu chegou a parar e olhar para a mulher que tu é hoje? Porque tu disse que tu te perdeu em algum momento, né? Sim. E é isso que a gente fala muito aqui no programa, né? Porque o programa, ele é para as mulheres, né? Não só as mulheres, os homens também se identificarem, né? Uhum. E entender, porque muitas vezes acontece o que aconteceu contigo é parecida com a minha história, é parecida com a tua história, é parecida com a história de quem está nos assistindo. E a gente se identificar e saber que em alguns momentos a gente se perde, mas também que é possível nos encontrarmos, né? Exato. E vir numa versão muito melhor, né? E eu te conheci nas 2 versões. Sim. Não chegou a me conhecer nas 2, ainda bem. E eu acho que também é importante a gente ter quedas na vida. Muito. Porque é através das quedas que a gente vai tendo aprendizado. E a próxima queda já não é mais tão difícil levantar. Porque se tu sabe que tu te levantou lá de trás, agora é bem mais tranquilo. Eu tive um casamento e eu me separei. E foi um grande baque para mim, porque nós trabalhamos junto. Mas foi um baque muito maior, porque eu me via ali fazendo 30 anos, e aí me via separada, com o sonho de ser mãe. E eu pensei, como é que eu vou ser mãe agora? Não tenho nenhum parceiro, sabe? Então foi todo aquele caos, assim, de ver que o que tu sonhou para tua vida lá na frente estava se perdendo. E aí fui bem ao fundo do poço mesmo. Eu posso dizer que nessa época foi uma época muito difícil e que, porque eu tinha mulheres do meu lado me apoiando, que eu pude levantar e prosseguir e chegar onde eu cheguei hoje. E eu tive um crescimento muito grande nisso como mulher, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu era a base da casa. Eu tenho uma energia masculina muito forte. Fala muito aqui no programa sobre isso, né? Assim. Eu tenho, e isso é hoje, que eu tento Lu, me cuidar. E hoje, Lu, tua energia? Não, hoje a minha energia já é bem mais equilibrada. Mas é porque a gente que empreende, a gente puxa para esse lado, né, da energia. Só que quando tu tem um parceiro junto contigo que tem a energia masculina muito dele alta, tu consegue chegar em casa e baixar ser a mulherzinha que eu sempre falo, ser a mulher. Exato. É aquilo, né? A gente está no negócio, a gente tem que tomar tantas decisões, a gente está ali decidindo tantas coisas, que quando tu quer chegar em casa, tu quer ter alguém ali para te poder sentar, para te dar um colo, uma massagem nos pés, exatamente. Só te isso. chamar de princesa, gente, o cuidado, como importante, né? Homens de plantão aqui, ó. Se você soubesse o que o poder das palavras tem desse conforto, né? Quando a gente chega em casa, você bem recebida, porque a gente tem que ser forte e às vezes a gente tem que ter decisões como empresária, como mãe também, que são pouco fáceis. Às vezes são coisas que a gente tem que às vezes fazer, né? Como a gente tem esse sentimento de mãe, de mulher, às vezes a gente é mais sentimental. Nós mulheres somos muito mais coração, muito mais sentimental, né? Então a gente às vezes se magoa por situações que a gente tem que se posicionar lá fora para poder se manter firme, né? E isso que tu falou é muito importante, né, que cara? Na verdade, o dia a dia, tu é obrigada a ser forte, né? Exatamente. Tem momentos que eu sou super forte. Quem me vê assim, trabalhando, diz, meu Deus, ela é incrível. Quando chega em casa, eu só quero um abraço, um carinho. Verdade, né? E daí, o que a gente falou, daí, às vezes tu se magoa com aquela pessoa e às vezes não é com ela. Mas é com alguma coisa que tu teve que ser forte durante o dia. E daí, parece que falta. E é muito louco, isso eu vou até compartilhar. Eu nunca falei isso pra ninguém, só em terapia, tá, gente? Eu sempre fui uma mulher muito, extremamente... A minha inteligência emocional, é o perfil digital que a gente fala. O outro não me interferia muito, independente de qual for. Filhos, marido, colaboradores, nunca me atingiu. Eu sempre fui uma pessoa muito com inteligência emocional, eu estudei muito inteligência emocional. Então, o outro nunca conseguia... Eu era assim como se eu tivesse uma barreira, assim, mas eu era o quê? Muito masculina.
Né? Só faltava ter, né, gente? No meio da perna. E hoje, gente, eu fui obrigada... Olha que louco isso. Vocês estão assistindo a gente. Gente, se vocês continuam sendo masculinas, alguma hora a vida vai mostrar que vocês precisam ser femininas para o bem de vocês. Para ser saúde mental e física. Porque eu cheguei a perder saúde mental e saúde física por tão masculina que foi. E hoje, gente, eu sou uma bonequinha. Eu sou forte lá fora, mas hoje eu aprendi a entrar dentro dessa energia feminina quando se chega em casa, que nem vocês comentaram agora. E a gestação tá me ajudando muito nisso, né? Ajuda. Sábado agora foi eu vou me analisando muito durante o dia a dia. E, claro, eu fui criada não tendo distinção de menina e menino, né? Eu fui sempre criada... Minha mãe trabalhava fora, então eu ficava muito com meu pai. Eu ia para a obra com meu pai. Então tem muita coisa que eu ajudava ele e que para mim eu acho super natural uma mulher fazer, mas que é trabalho de homem, né? E aí sábado agora eu fui num evento, eu levei o Indie Banner da Win e daí na hora de guardar eu olhei assim... Moço, eu podia pegar para mim ali aquela pedrinha e levar ali no meu carro que tá ali do outro lado da rua? E aí eu fiz isso. Óbvio que eu conseguiria pegar, mas claro, pela gestação a gente acaba se cuidando mais. E aí, só que agora eu tô me acostumando com essa coisa de ser mais mulher, de ter mais a minha energia feminina, tipo, não, faz pra mim. Mas tu foi obrigada, Lu, que nem eu? Ou tu teve a consciência? Não, eu tive a consciência. Ó. Quando eu me separei, eu percebi o quanto eu era muito o homem da casa, né? De ter essa coisa de resolver, de prover. E é isso que eu pensava pra mim. Eu não quero mais prover. Eu quero que alguém dentro da minha casa seja o provedor. Gosto e a minha liberdade é algo que eu não abro mão. Tanto financeira, de espaço, é algo muito meu. Mas eu queria, se acontecer alguma coisa e eu não puder trabalhar, eu tenho a segurança. E aí eu comecei a perceber que era uma coisa... Eu acabava atraindo homens que eram mais femininos porque a minha energia era muito masculina e comecei a estudar, a ouvir um pouco mais sobre isso. E mudando também. Eu me percebi que aí eu acho que é uma coisa muito de mãe, apesar, né, de ser é a minha segunda gestação. Há 2 anos atrás a gente teve uma gestação anaembrionada, então a Elo é o nosso segundo bebê, mas até me perdi agora, que eu me emocionei. Mas acho que é uma coisa muito de mãe, do cuidar, de fazer pelo outro. Fazer mãe, né? É coisa da mulher já, né? Isso. Da mulher em si, de querer cuidar, de querer proteger, e a gente acaba tendo essa coisa de segurança. E de se colocar o outro na nossa frente. E eu fui mãe da minha irmã, porque meus pais tinham mercado, então a minha irmã nasceu, eu tinha 11 anos, e praticamente eu criei ela, eu cuidava dela. E eu percebi, quando aconteceu a situação comigo, que eu tinha muito mais força se eu tivesse que fazer algo por ti, do que se eu tivesse que fazer algo por mim. Loucura, né? Mãe, né? Já o instinto de materno, né? E eu falei né? assim, Luciana, tá errado. Tu tem que fazer por ti. Se tu tem um projeto para tocar, se tu tá sozinha, tu tem que ir sozinha mesmo. Não porque tem uma outra pessoa e tu quer ajudar aquela outra pessoa. Então, foi gatilhos que eu fui tendo e fui trabalhando isso para mim ter uma energia mais feminina, de deixar eu ser cuidada. E uma coisa que eu sinto muita diferença da Luciana de agora para a Luciana lá de trás é da segurança. De fazer as coisas sozinha. Agora eu estou realizando o maior evento de dança do Rio Grande do Sul em Gravataí daqui a 2 semanas. E tenho a minha equipe que é maravilhosa, mas é um projeto que eu estou puxando de frente, a minha frente sou eu. E para mim isso lá atrás era muito difícil. E nesse período de mamãe, né, sendo mamãe, ali, gestacional, que às vezes a mulher fica mais sensível, mais frágil, tá por trás de um projeto bem legal. Legal. Que eu digo, a gestação não me parou, muito pelo contrário. Ela me acelerou. Que legal. Porque eu quero agora dar o meu melhor para quando a Elo nascer, eu vou ser da Elo. Que linda, que linda. E tu, Ká, me diz uma coisa, qual foi o momento que você olhou pro teu filhote? Que eu acredito que quando uma mãe adota, ela é mãe 2 vezes, né? Não tem nem explicação. Qual o momento que, assim, toda essa trajetória de vocês, que tu olhou para ele e disse assim...
que te emocionou e tu disse assim, meu Deus, eu sou muito feliz por ter ele na minha vida? Eu desde o dia Sentiu, mãe? que ele nasceu. Porque, na verdade, que nem por ele ser meu sobrinho, então eu sempre tive contato com a minha irmã, sempre tive contato com ele. Então, quando ela abandonou ele, porque ela acabou abandonando ele, eu tomei como meu. Sabe aquela coisa de Leô, daqui que é meu, que eu vou cuidar e ninguém tira de mim. Então, eu vim trazendo ele até hoje, assim. Mas o momento que eu me perdi, que a gente estava falando, foi quando eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai muito cedo. Então, eu tive que enterrar ele, eu tive que escolher, sabe, caixão. Então, tudo aquilo ali fez com que eu caísse mesmo no fundo. Mas depois de um certo tempo que a gente tem que começar a voltar, né? Dizer, e volta aqui. Daí foi quando um dia eu olhei pra ele e eu disse, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Porque, querendo ou não, ele depende de mim. Porque ele é um rapaz, ele tem 24 anos, mas ele só largar ele sozinho, ele não sabe fazer nada. E aquilo ali fez com que eu disse assim, eu preciso olhar pra mim e retornar novamente, né? Porque eu preciso fazer alguma coisa. Daí foi aonde eu acabei, eu falei, conhecendo ali a Hello Joy, acabei fazendo a minha cirurgia. E daí, dali, parece assim que eu voltei... Uma nova mulher. Eu voltei forte, eu voltei com mais garra, eu voltei determinada, eu voltei mais corajosa. E a Guiné disse, hoje em dia ninguém mais me segura. Se eu tiver que fazer qualquer projeto, eu tô indo, metendo a cara, se vai dar certo, eu não sei. E, mas eu tô indo. Por eles mesmo, né? Eu acho Por que quando a gente eles é mãe, mesmo. a gente sempre faz tipo por meu- eles. Eu olho pra eles, hoje meus filhos são grandes, eu olho pra eles e ainda eu continuo lutando por eles e tudo Não eles são minha adianta, é uma inspiração, coisa- né? Então isso é muito incrível, né? É instituição, né? Não adianta. E claro que vocês já estão sabendo, né, que aqui a gente tem o quadro Papo Íntimo, que nós vamos entrar um pouquinho mais na intimidade dessas gatonas. Então a gente tem algumas perguntinhas aqui, só que eu resolvi fazer diferente. Eu quis fazer um quiz. Eu nunca, eu já. Tá? É pai pum, Ai, tá, meu meninas? Eu já coloquei o filho na cama só pra não transar? Eu já. Peraí, que agora é o momento em que eu pego meu caderninho pra pegar as dicas. Essa. Eu já fingi orgasmo só para acabar logo, porque eu tava podre de cansada. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, é Se disser que não, é mentira. Verdade, verdade. Eu senti que o meu relacionamento esfriou depois da maternidade. Sim, Eu já. eu já. Porque a gente se dedica, né? Aquele bebê, aquele serzinho que nos transforma. Eu sempre digo assim, ó, quando o João nasceu, que é o meu filho mais velho, né? Eu me transformei, apesar de ter 16 anos de idade, quando colocaram no meu colo, parecia que aquela Chile morreu e até hoje ela não voltou. Coisa mais louca, né? Né? É uma outra mulher, tu renasce, né? Então é uma coisa extraordinária, assim, e é isso, né? E eu queria viver pra ele naquele momento, né? Deixa eu ver aqui, quem mais? Tem muitas perguntas aqui. Eu já me senti que me perdi de mim mesma? Já. Várias vezes, mas por ser mãe? Já, né? Já. Eu já. A gente muda até a forma de se vestir, a forma de andar, é tudo, né? É tudo É que tu modifica. acaba botando uma prioridade diferente, né? Antes de Porque pensar em mim. E o que a gente tem que pensar, né, meninas, que a gente nós mulheres, nós somos muito coração, nós somos muito emoção, né? Então, a gente às vezes se perde por várias situações, às vezes a maternidade, às vezes uma dificuldade. Muitas mulheres e mães se comparam com outras mães. Quem nunca? Quem nunca se comparou? Será que eu tô sendo uma mãe boa? Já me questionei várias vezes. Né? De saber se eu tô educando certo, se eu tô preparando certo pro mundo. E a gente se pergunta, né? A gente nunca acha que tá certo. Ou aquela mãe que abre mão do seu trabalho, do seu empreender para se dedicar ao filho. Será que qual é o correto? É eu parar? Que é o certo. É eu continuar? Sim, eu vivi isso, né? Porque o auge da minha carreira foi enquanto a minha filha mais nova, a Maria Eduarda, né? Era muito novinha. Então foi onde eu estourei, assim, a minha carreira. Eu viajava muito, eu era palestrante, né? Da Inti Cosméticos. Então eu vivia viajando em palestra, fazia turnê, ficava de segunda a sábado viajando e voltava só no domingo. Daqui a pouco já tinha que voltar de novo. Eu me culpava muito por isso. Desculpa. Porque eu tenho uma escadinha, né? Então eu deixava ele sozinho pra ir pro mundo, né? Só que também a gente tem que... E eu demorei muito para entender que eu tive que fazer essa escolha para ter hoje a estrutura que eu tenho para dar para eles. Exatamente. Né? É por isso que a gente entra nessa base de confusão, né? Exatamente. Porque tu não sabe, se tu não fizer nada, tu não vai trazer o bem-estar.
tu trazer o bem-estar, tu vai vir falhar como mãe. Então isso a gente acaba se culpando muito, né? E é uma coisa assim, ó, que não adianta. Eles sempre vão achar que falta alguma coisa como mãe. E a gente também, né, tem que tentar ser o suficiente para eles, mas também não se cobrar. Porque se eu não trabalhar, talvez eles queriam tal coisa que não poderiam ter, então vai existir sempre isso, né? E a gente tentar olhar para dentro da gente e saber que a gente está dando o nosso melhor. Porque eu sempre digo assim, não sei se vocês concordam comigo, mas tudo que tu dá atenção, que tu dá o teu melhor, as coisas tendem a fluir, né? A gente tem que dar o melhor para os nossos filhos, a gente tem que dar o melhor para o nosso relacionamento, a gente tem que dar o melhor para nossa casa, mas a gente tem que, em primeiro lugar, dar o melhor para a gente mesmo. Mas aí que tá, pra né? Que onde a gente se perde, né? Mas é aonde a gente se perde. Né? Porque daí tu quer dar o melhor pra todo mundo e esquece que tu também tem que ser o melhor. Em primeiro lugar, primeiro lugar. Nossa. Até porque daí que tu te perde, tu te esquece. E uma hora vai cobrar, a conta vai chegar. E aí tu não vai conseguir dar mais o melhor pro teu filho, não vai conseguir dar mais o melhor pro teu relacionamento. Como é que tu vai ter uma noite, fazer alguma coisa diferente com o teu marido se tu não tá te sentindo bem, se tu te olha no espelho, tipo, meu cabelo não tá bom, o meu corpo não tá legal, não tô feliz. Então, aí tu vai chegar aquele momento que tu vai estar ali fingindo um orgasmo, porque aquilo ali pra ti não tá sendo uma coisa pra ti. Com certeza. Com certeza. Minhas gatonas, gratidão por ter vocês aqui hoje comigo, que esse especial Dia das Mães que foi domingo, né? Mas que Dia das Mães é sempre, todo dia, viu, filhos em plantão aí, né? E vocês estão sendo presenteadas hoje. E a nossa convidada especial, Yolanda, passa pra cá. Ai, lindas! Tudo bom? Que programa maravilhoso! Boa noite, pessoal! Vem presentear as mamães de hoje! Sim, com certeza. Obrigada pelo convite, ó. Não, esse aqui esse é meu, gente, é da Hello Joy. Esse é teu. Esse sim é pra ti. Amor. É da Elisa, da Biomédica, gente, pra gente ficar com nossa harmonização, tudo maravilhoso. E da Sex Shop, Chilico Day, né? Ai, adoro! Esse gelzinho aí é pros chupiscos e lambicos, assim, ó. Papai vai gostar. Isso, o papai vai gostar. E parabéns pelo programa, vocês foram maravilhosas. É uma honra participar assim como convidada e trazer esse presente para vocês. Ela veio trazer presente para nós. A maioria das pessoas não sabe disso, mas fazer uma cirurgia plástica hoje em dia é muito mais fácil do que parece. Tudo que você precisa é tomar uma decisão, a de entender como centenas de mulheres como você já estão realizando esse sonho. Sabe o que elas fizeram que você não fez? Se organizaram para fazer o pagamento da cirurgia em até 120 vezes no boleto. E a próxima transformação pode ser a sua. Assim como eu estou agora aqui em São Paulo, vindo me consultar com a doutora Naila, uma das nossas incríveis médicas parceiras. Então, se o teu sonho é fazer uma cirurgia plástica, mas você não tem o valor disponível, não deixa esse sonho para depois. Com a Hello Joy, você começa a sua organização financeira e estando com 50% das parcelas pagas, já opera. Quer saber mais? Clica aqui no link agora mesmo e fala com uma das nossas consultoras.